A noite caía silenciosa na pitoresca cidade de Bela Vista. Uma paz quase incongruente com a crônica de medo que estava prestes a surgir. Manuel, um idoso de 84 anos, sentava-se em sua cadeira de balanço, sua única companhia, o crepitar da lenha no velho fogão a lenha. Os relatos dizem que ele começou a ver a ceifadora, uma figura temida por todos na cidade. Uma aparição noturna, uma representação sombria do fim. Ninguém acredita em mim. Todos pensam que estou louco, Manuel falou para a enfermeira que o visitava diariamente. Seu olhar era sério, seus olhos cansados e seus gestos tremiam com o peso da idade e do medo. A enfermeira, uma jovem gentil chamada Mariana, acalmava seus temores, descrentes do relato de Manuel, mas incapaz de ignorar a sinceridade em sua voz. Segundo Manuel, a figura feminina e sombria aparecia nas noites de lua nova, quando a escuridão do céu espelha a escuridão da terra. Às vezes ela permanecia à distância, à margem da floresta que cercava a cidade. Outras vezes ela estava bem perto, tão perto que Manuel poderia sentir sua presença gélida. Ele nunca conseguia vê-la nitidamente, mas sempre podia sentir o frio da morte que ela trazia consigo. A ceifadora está me caçando, ele dizia. Ela está me marcando. Ele insistia em que não sabia por que ela o perseguia, mas estava convencido de que seu tempo estava acabando. Os boatos começaram a se espalhar pela cidade, embora muitos pensassem que era apenas a loucura de um velho. No entanto, não demorou muito para que as coisas mudassem drasticamente. Mais pessoas começaram a ver a ceifadora, e todos estavam com medo. A cidade de Bela Vista, antes pacificada, agora estava tomada de medo e incertezas. Uma pergunta ecoava na mente de todos: o que estava por vir? E por que a ceifadora escolheu essa pequena cidade para ser seu palco de horror? O cair da noite, agora, significava apenas uma coisa: a chegada da ceifadora. Ninguém ousava se aventurar para fora depois do anoitecer e o silêncio noturno era agora apenas um lembrete da presença sombria que pairava sobre a cidade. E assim começa a história de horror de Bela Vista, a cidade assombrada pela ceifadora. Ninguém sabe o que vai acontecer em seguida, mas todos esperam pelo amanhecer. Esta é a primeira parte da história de A Ceifadora do Povo. Fique atento para a próxima, enquanto desvendamos os segredos desta cidade e nos aprofundamos no poço de terror que aguarda seus habitantes. Naquela noite, o velho Otávio permanecia sentado à beira da janela em seu quartinho humilde, o olhar perdido na escuridão. O suor frio escorria por seu rosto enrugado. Ele estava aguardando a ceifadora. Ninguém na vila realmente acreditava em Otávio. Na verdade, eles riam por trás de seus olhos pesarosos, ignorando-o como a loucura de um velho. Mas havia um brilho perturbador naqueles olhos castanhos do velho Otávio. Um brilho que lhe dizia que isso não era uma piada. Era um feixe de luar, um som nas sombras, uma risada no vento. E ali estava ela. A figura esguia e sombria feita de fumaça e sombras dançando ao vento, aproximando-se lentamente da janela de Otávio. Ele podia ver o sorriso cruel em seu rosto etéreo e os olhos como brasas no escuro. Otávio tentou gritar por ajuda, mas sua voz se perdeu na escuridão, engolida pelo medo. Sua respiração acelerou, seu coração batia como um tambor em seus ouvidos. De repente, uma luz se acendeu no céu. Um raio iluminou todo o horizonte e trovões soaram, como se o próprio céu estivesse rasgando. A figura espectral da ceifadora tremulou e depois desapareceu. Otávio caiu de joelhos, orando silenciosamente pela sua salvação. Ele passou o resto da noite em uma vigília tensa, esperando pelo toque frio da ceifadora. Mas a ceifadora nunca veio naquela noite. Quando o amanhecer finalmente quebrou, Otávio se perguntou se estava realmente vivo. Ele se sentiu mais leve, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. E embora os aldeões continuassem rindo dele e de suas histórias imaginárias, Otávio sabia a verdade. A ceifadora estava à espreita, escondida na escuridão, pronta para colher a próxima alma, até mesmo na mais pacata das aldeias. Fim da segunda parte. Paulo sabia que a tempo estava se esgotando. O que uma vez era apenas uma visão em seu sonho, agora se tornou uma presença assustadora em sua vida diária. A ceifadora do povo, como ele a chamava, o perseguia, invisível para todos, exceto para ele. Ventos frios começaram a dançar pela cidade, e Paulo não conseguia deixar de pensar que era ela, a mensageira da morte, a ceifadora, sussurrando em seu ouvido, pressionando-o a entender seu chamado. Eu te vejo, Paulo, os ventos pareciam dizer. Você não pode fugir de mim. Você é meu agora. Sua família e amigos tentaram tranquilizá-lo. São apenas pesadelos, Paulo, diziam. É o seu medo da morte, nada mais. Mas Paulo sabia que era real. Ele podia sentir seus ossos enrijecendo, seu coração pesando,
cada vez que a ceifadora se aproximava. Ele não queria acreditar, mas a ceifadora agora fazia parte de sua vida, e ele não podia ignorá-la. Em uma noite chuvosa, Paulo decidiu enfrentar a ceifadora. Esperou-a na varanda de sua casa com uma vela acesa e um coração forte, por mais que tremesse por dentro. "O que você quer de mim?" ele perguntou quando o vento uivou, quando sentiu a presença da ceifadora ao seu lado. A resposta veio em forma de uma lufada de vento gelado, apagando a vela em sua mão. "Eu quero sua vida, Paulo. A vida que você levou tão a sério. A vida que você desperdiçou com medos e arrependimentos. A vida que você não viveu." Paulo ficou chocado, mas ao mesmo tempo sentiu algum alívio. Ele havia vivido no medo, escondendo-se da vida. Ele havia deixado suas oportunidades passarem, odiando a morte quando, na verdade, estava apenas morrendo pelo medo da vida. A ceifadora era mais do que uma entidade assustadora. Era um lembrete de que a vida é frágil e delicada, e que cada dia deveria ser vivido com entusiasmo e gratidão. Ao amanhecer, Paulo não estava mais com medo. Ele abraçou a vida, seus amigos, sua família e prometeu a si mesmo viver cada dia como se fosse o último. Porque na verdade, a ceifadora do povo estava nele o tempo todo. Ela era seu medo, seu arrependimento, seu passado e sua morte inevitável. E quando chegou a hora de Paulo, foi com um sorriso no rosto e paz em seu coração de que ele aceitou a ceifadora, sabendo que ela era a ponte para o próximo estágio de sua jornada. Para todos que viam, Paulo havia morrido. Mas para ele, ele finalmente começou a viver. Nas ruelas estreitas dessa cidade construída com segredos e sombras, sussurros ecoam entre o repique dos sinos da igreja. Assustadoramente, o toque fúnebre rompe a monotonia que se instalou com o zumbido constante da chuva. A ceifadora do povo retornou, dizem. Capítulo 4. O amanhecer cinzento revela a mim, ao velho reclamando incessantemente. Retraído em um canto da sala fria, seus olhos vidrados refletem o terror não expresso. Vejo-a em todo lugar, ele confessa, e suas palavras denotam um cansaço além do que suporta sua idade. A ceifadora, dizem, é um espírito vingativo, cujos olhos ardentes cruzam o céu noturno, deixando rastros de morte por onde passe. Ela me persegue por todas as esquinas, pelas vielas cobertas de neblina, pelos campos agora estéreis, sussurra o idoso. A cidade está em pânico. Pares de olhos assustados espreitam pelas janelas enquanto o vento toca uma melodia lúgubre. A tartaruga marca um homem para a morte, diz a velha lenda, mas qual seria o motivo? As perguntas atormentam, e a ausência de respostas chama a morte mais perto. Lá fora, o choro da chuva se mistura às lágrimas do velho. E em sua dor, há apenas uma verdade aterradora: a ceifadora do povo está vindo. A saída parece incerta, o final indescritível. As histórias de horror pintadas por séculos parecem mais reais nesta cidade à beira do medo e da insanidade. As mãos do idoso tremem, o peito arfa com a iminência do fim. A morte ronda minha sombra, a ceifadora me persegue. Por que ela me escolheu? Pergunta o idoso, seu lamento se perdendo na solidão da tarde. Vagueando por ruas escuras e sinuosas, onde o frio canta seu lamento e a tempestade ecoa seus gritos, existe uma cidade, uma história e um homem perseguido pela ceifadora. E em meio ao caos, a busca por respostas continua, levando-nos mais a fundo na espiral chocante, a ceifadora do povo. Quando os moradores de Santos se aglomeraram em volta da casa de seu Joaquim, sentiram a atmosfera densa. Uma cortina de medo envolvia todos, como se uma estranha força invisível sufocasse os presentes. É a ceifadora, pensaram alguns, mas ninguém ousou dizer em voz alta. Seu Joaquim estava em sua cadeira de balanço, varrendo os olhos pela multidão. Ele sabia por que eles tinham vindo, sabia o que eles esperavam. Ele falou então com uma voz que, apesar da idade, carregava uma força de vontade notável. Ela está esperando, disse ele, esperando para levar alguém. Ninguém sabe quem será o próximo, mas podemos sentir sua presença. Um murmúrio assustado passou entre a multidão. Alguns rezaram baixinho, outros lançaram olhares temerosos para os céus. Sei que é difícil de acreditar, continuou seu Joaquim, mas prometi a mim mesmo que alertaria a todos, mesmo que isso me custasse tudo. O povo acreditava nele, ele podia ver isso em seus olhos arregalados e rostos pálidos. Também podia ver o medo gravado neles, o medo de ser a próxima vítima, o medo de não ver o nascer do sol no dia seguinte. Então seu Joaquim fez uma coisa estranha. Ele começou a cantar. Uma canção triste e lenta que parecia se elevando em uma prece, tocando o coração de todos os presentes. Mesmo aqueles que estavam com medo demais para admitir, sentiram-se um pouco confortados. Os dias passaram, e cada um deles seria marcado pelo medo, enquanto aguardavam o inevitável.
Mas também haveria resistência, pois decidiram enfrentar a ceifadora juntos, por causa do valente seu Joaquim. Que Deus tenha misericórdia de sua alma corajosa. Fim. Lembre-se, é apenas a parte 5 de A Ceifadora do Povo. Para conhecer toda a história desde seus primórdios, continue acompanhando meus relatos. Cada nova peça adiciona um pedaço ao quebra-cabeça, cada capítulo leva a uma conclusão mais sombria e aterrorizante. Não se afaste agora, A Ceifadora está apenas começando. A chuva martelava nas janelas enquanto o velho sentava na sua cadeira de balanço antiga, os olhos vidrados nessa tempestade sem fim. Ele sabia que ela estava lá fora, a ceifadora do povo, a figura encapuzada que assolava sua mente dia e noite. Há dias o velho não pegava nos instrumentos, tão amedrontado que estava. Sua habilidade de prever a morte através dos sons, uma maldição que carregava desde a juventude, agora parecia mais um fardo do que nunca. Ele sabia que cada nota que ele tocava, cada melodia criada por suas mãos envelhecidas, parecia chamar a atenção dessa poderosa figura. O velho levantou-se, correndo as cortinas e olhando cautelosamente para fora. Em meio à enxurrada cinzenta de chuva, ele conseguiu discernir uma figura, uma silhueta encapuzada se movendo lentamente através do emaranhado de casas da vila. Ele sabia que era ela, a ceifadora do povo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, as mãos trêmulas se apertaram contra o tecido de sua camisa manchada. A sombria figura se movia sempre mais perto, uma sentença inevitável. O velho sentiu um sufocamento, uma pressão no peito. Seus olhos cheios de medo testemunharam a ceifadora desaparecer na neblina. O velho despencou de volta à sua cadeira, o coração batia como um tambor de guerra na caixa torácica. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o suor frio que banhava sua pele pálida. A morte rondava a cidade de uma maneira que nunca antes havia acontecido. Ninguém acreditava no velho, chamavam-no de louco, mas ele sabia a verdade. A ceifadora do povo estava entre eles, e era apenas uma questão de tempo. O silêncio cravou suas garras na sala, a chaminé chiava sozinha, enquanto a cadeira de balanço continuava seu ritmo hipnotizante. A morte estava à espreita, escondida na tempestade, e o velho sabia que só poderia esperar. Mas por enquanto, tudo o que ele tinha era o som constante da chuva, a batida incessante de seu coração e o balançar solitário da sua cadeira.